Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Vamos falar muito sobre o nosso Vasco, todos os dias aqui no canal Machão da Gama você tem duas edições, então você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e eu conto com você se inscrevendo, tá? Se inscreva para você sempre ficar por dentro e ficar bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Vascão. Deixa o like também, um like é importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre Cauã Barros, né, que já despediu do elenco do América Mineiro, está vindo para o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Andrés Gomes, atacante colombiano que o Vasco está tentando a contratação, está negociando com o Rennes da França, e falaremos também sobre o grego Evangelos Marinakis, que no ano passado, principalmente, se falou muito sobre a possibilidade dele comprar a SAF do Vasco, mas parece que ele vai investir no Botafogo junto com o John Textor. Olha só, olha só. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta, mais uma vez, conto com você deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Meu amigo vascaíno, se liga nesse papo aqui. O que você faria se seu carro ou sua moto sumisse hoje? Você já parou para pensar nisso? Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, todos os dias a gente está sujeito a passar por isso, né? Um roubo, um furto e de uma hora para outra a gente perde o nosso veículo. Além disso, tem aqueles imprevistos, né, do dia a dia. O carro quebrou, furou o pneu, vai precisar de um reboque. E aí, o que você faz? E é por isso que eu afirmo para você: não dá para andar por aí sem proteção veicular. E a Allianz Brasil está salvando todo mundo aqui no Rio de Janeiro. Proteção contra roubo e furto, reboque e assistência 24 horas por dia, até mesmo na estrada. Atendimento pelo aplicativo sem depender de ninguém. Não tem análise de perfil. E, além de tudo, tem um clube de benefícios com farmácia, mercado, oficinas, enfim. Com a Allianz Brasil, você fica protegido de uma forma rápida, simples e sem burocracia. Então, se você ainda não tem uma proteção para o seu carro ou para a sua moto, você está dando mole, mas vai parar de dar mole agora, vai parar de andar por aí desprotegido, que é só vir no link que está aqui na descrição e fazer a sua cotação. Pode chamar lá sem responsabilidade, para saber se cabe no seu bolso. E fala que veio aqui através do Juninho, através do nosso canal, que você vai ser muito bem atendido, beleza? Allianz Brasil, nossa parceira, e você não vai ficar dando mole aí, né, de andar sem proteção. Bom, vou começar então falando sobre o jovem Cauã Barros, né, volante que estava emprestado ao América Mineiro, mas o Vasco chamou de volta e ele já se despediu do elenco do América Mineiro. Isso aconteceu na tarde de ontem. O Cauã Barros foi um pedido do técnico Fernando Diniz e está retornando ao Vasco da Gama. Ele deve desembarcar no Rio de Janeiro ainda neste final de semana. Ele tinha empréstimo para a equipe do América Mineiro até o final dessa temporada, mas o Vasco antecipou o retorno do Cauã Barros. Segundo a apuração da Itatiaia, o Cauã era um desejo, né, do técnico Fernando Diniz por conta da boa temporada que ele vinha fazendo lá no América Mineiro, e o Diniz, na opinião dele, estava faltando um jogador com essas características no elenco do Vasco da Gama. Cauã Barros tem 23 anos de idade e com a camisa do América Mineiro ele disputou 28 partidas e marcou 5 gols. No ano passado ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Amazonas, emprestado pelo Vasco. Esse ano o Vasco emprestou ele ao América Mineiro, estava fazendo de novo uma boa Série B e agora vem para reforçar, né, esse time do Vasco aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Cauã Barros terá o seu contrato renovado com o Vasco da Gama e também vai ganhar um aumento salarial, né? Então, sendo valorizado aí o Cauã Barros, a gente pode cravar
que o empréstimo fez bem para ele, né? Fez ele evoluir e volta para o Vasco agora com moral. Boa sorte aí para o Cauã Barros. Agora, a gente fala sobre o atacante colombiano Andrés Gomes, que é desejo do Vasco, né? Para essa temporada, para essa janela de transferências. O Vasco está negociando, né, com a equipe do Rennes da França para tentar fechar essa contratação. E segundo a apuração do Globoesporte.com, o Vasco está enfrentando dificuldades nessa negociação com o Rennes da França para contratar o Andrés Gomes. O principal problema tem sido a questão financeira. O clube francês subiu a régua em relação aos valores e tem pedido ali números altos à direção vascaína, que está tentando diminuir a pedida para poder dar sequência a essa negociação. Um ano atrás, o Rennes tirou o Gomes do Salt Lake, dos Estados Unidos, e pagou na época 10 milhões de dólares pela contratação, cerca ali de 65 milhões de reais naquela época. O Vasco, nesse momento, está tentando um empréstimo com opção de compra. Os valores da negociação em definitivo, né? O Vasco quer um empréstimo e depois uma opção de compra, mas esse valor da opção de compra está sendo debatido entre as duas partes. Entende-se que os franceses estão com receio de perder dinheiro se na negociação for estipulado ali um preço menor pelo jogador, que pode ali se valorizar atuando no Brasil. Sem propostas do futebol europeu, o Andrés Gomes demonstrou interesse em defender o Vasco da Gama. Há um ano da Copa do Mundo, o atacante espera ter mais minutos nessa próxima temporada para poder seguir no radar, né, do técnico da seleção colombiana de futebol e ver ali no Brasil uma boa porta de entrada para isso. O Vasco trata o Andrés Gomes como um atacante que chegaria para ser titular no time de Fernando Diniz. As conversas estão sendo tratadas ali pelo executivo do Vasco da Gama, o Admar Lopes, que vai tentando diminuir, né, a pedida, né, do Rennes da França para poder fechar essa contratação. Eu acho que seria uma boa contratação o Andrés Gomes, eu acho que chegaria sim para ser titular nesse time do Vasco e é um tipo de jogador que o Vasco não tem no elenco, né? E pelo que a gente já ouviu falar do Andrés Gomes, né, principalmente o que ele fez lá nos Estados Unidos, na França não foi muito bem, mas enfim, é um jogador que realmente chegaria para chegar e ser titular nesse time do Vasco. Uma contratação que, enfim, caso feche, tem tudo para dar certo, mas aparentemente não está sendo uma negociação fácil, a gente vai aguardar. Para encerrar esse vídeo, meus amigos, vamos falar sobre Evangelos Marinakis, o grego, que a gente por algum momento achou até que poderia ser o novo investidor do Vasco da Gama, mas aparentemente ele vai investir no Botafogo. Olha só, Botafogo vai unir o grego Marinakis e John Textor. Meu Deus do céu, e o Vasco sem investidor nenhum. A matéria do Globoesporte.com diz que após negociar com o Vasco, Marinakis está perto de apoiar John Textor na recompra da SAF do Botafogo. A relação entre o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e o bilionário grego Evangelos Marinakis estreitou-se financeiramente nas últimas semanas. Em meio à disputa pelo controle da Eagle, o americano recorreu ao dono do Nottingham Forest para uma injeção financeira no projeto de Textor de recomprar o Botafogo e separar o clube da rede criada pelo americano. Desde o início de 2024, os dois empresários movimentaram mais de 700 milhões de reais em negociações de jogadores entre os clubes ali dos dois grupos, né? Recentemente, inclusive, o Nottingham Forest comprou jogadores do Botafogo, né? Então, assim, os dois têm uma relação bem próximas. Em meio à batalha que trava pelo controle da Eagle, o Textor decidiu separar o Botafogo do restante da rede de clubes que ele criou. Assim, ele deseja recomprar o clube carioca e fez a proposta aos outros acionistas. Para botar de pé a proposta feita na última quarta-feira à Eagle, o Textor contou com a ajuda de Marinakis e não apenas uma ajuda financeira. Representantes do grego participam ativamente das tratativas. Além do Nottingham Forest, o magnata é dono do Olympiacos da Grécia e do Rio Ave de Portugal. A matéria diz que Textor e Marinakis mantêm uma amizade de longos anos, né? E, inclusive,
chegaram a trocar informações na época em que o grego sinalizou interesse na SAF do Vasco em 2024. A iniciativa não foi adiante depois das negociações iniciais com dirigentes vascaínos, é o que diz a matéria do Globoesporte.com. O John Textor até fala sobre o Marinakis, abre aspas. Eu gosto do Marinakis. Há muita conversa sobre nos unirmos porque o nosso relacionamento começou no Brasil. Ele passou aqui antes de mim. Gostamos de recrutar, negociar e conversar sobre jogadores juntos. Ele é um dono diferente, muito passional. Tenho muita coisa em comum com esse estilo. Continuaremos negociando, trocando e nos divertindo. Fecha aspas para John Textor falando sobre Marinakis, que surge ali como uma nova peça, né, nesse tabuleiro, porque além da relação antiga com John Textor, ele tem um interesse antigo também de investir no futebol brasileiro, já demonstrou interesse no Vasco, quase fechou negócio com São Paulo e agora parece que vai fechar negócio com o Botafogo. É isso, enquanto o Botafogo vai para mais um grande investidor, o Vasco segue parado no tempo. Um abraço, saudações vascaínas, até a próxima.